Saudações aos ouvintes do podcast do Hipno-Office. Eu sou a Lorela Casella, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado do Márcio Aoki, hipnoterapeuta e psicólogo, sexólogo, e nós vamos falar sobre o assunto hoje de trauma. Inclusive, né, Márcio, o tema do seu trabalho sobre o trabalho de conclusão da pós em sexologia é trauma sexual, né? Fala um pouco sobre a questão das necessidades na relação do trauma sexual. Eu acho que é legal para o pessoal entender um pouco disso, né? Sim. As pessoas, elas fazem uma imaginação do trauma que muitas vezes se distancia da realidade e também distancia um pouco dessa visão prática do trauma, né? O trauma, ele é algo que acontece não pelo ponto de vista de quem está vendo de fora. A gente costuma, às vezes, fazer uma abordagem assim, aconteceu isso aqui com a criança, ela vai se traumatizar, né? Por exemplo, um pai, se ele perguntar para o filho assim, o dia que ele acha que ele traumatizou o filho dele, o filho às vezes nem se importa, nem lembra. Aquilo nem foi relevante, né? E já do ponto de vista do filho, que é o traumatizado, às vezes uma situação que para os pais não foi nada, para ele é algo que marcou ou aquilo que ficou negativamente marcado na história, né? Então, o trauma sempre é do ponto de vista da pessoa que está vivenciando. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não tem como rotular e falar assim, tal situação é traumática, né? Não dá para saber, tem que saber realmente com base na pessoa que vivenciou, porque uma situação simples, seja uma situação, por exemplo, de bullying ou uma situação de discriminação, pode ser traumático para a pessoa e que ninguém sabe. As pessoas até estão dando risada do lado, estão achando que é normal, mas para aquela pessoa que está vivenciando, porque é um processo interno, e por ser interno ele não é observado de uma maneira clara, né? E muitas das situações de trauma que a gente encontra na clínica, que a pessoa está trabalhando, às vezes nem ela mesma se dá conta de que aquilo tinha um peso tão grande, né? Porque ela acaba esquecendo a intensidade emocional que ela vivenciou naquela hora que ela estava tendo trauma. Eu acho, assim, tem uma questão que atrapalha bastante essa percepção do que pode vir a ser traumático e o que não é que quem avalia o que é ou não, quem julga, né, geralmente é um adulto, né? Então a pessoa fala assim, a pessoa se fragilizou perante a isso, mas isso é tão pequeno, né? O adulto, ele já tem, vamos dizer assim, calos, já está calejado, ele já passou por situações e sobreviveu. Se ele não tivesse sobrevivido, ele não seria adulto. Vamos pensar assim. E pelo fato de ter sobrevivido a uma série de estímulos, né, vamos falar que trauma é o que acontece internamente no psicológico, na emoção, no processo emocional do indivíduo, que gera um aprendizado e que aquilo pode vir a impactar em decisões futuras. Perfeito. Né? Quer dizer, mas não quer dizer que um estímulo especificamente seja traumático para todo mundo. Exato. Né? Há uma diferença entre uma coisa e outra. Né? Então, a gente está trazendo esse tema hoje para ampliar para as pessoas isso. Por quê? Porque é comum a pessoa chegar na clínica com uma queixa, vivi um determinado trauma, e outras terem efetivamente um prejuízo real de situações que ele acredita que não tenha nada a ver com uma situação que impacta na vida dele hoje, mas que impactou. E é na hora que a gente entra no transe, é na hora que a gente começa a mexer nas emoções, é que a pessoa se dá conta, porque ela toma contato com aquele evento, com aquela situação, ela fala, nossa, mas eu não imaginava que isso tinha impactado tanto na minha vida hoje. Né? Então, acho que eu falei demais agora. Né? Não, foi bem. O trauma, ele não pode ser analisado apenas como o fator que foi o final, né? Isso. O elemento final. Ele sempre vai ter um terreno fértil que estimula para que o trauma seja direcionado para aquela linha. Né? Então, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que na infância, lá no comecinho da infância, ela viveu situações em que os pais ficavam muito fora
para trabalhar. E ela ficava muito tempo sozinha. Então já havia um nível de emoção que poderia estar dizendo algo do tipo estou sozinho, ou sou abandonado, ou não sou importante, alguma coisa assim. Ou e se o papai e a mamãe não voltar? Isso, pode ser que aconteça um medo, né, relativo a alguma coisa. E aí, conforme ela vai vivendo, lá no futuro, quando ela passa por uma situação de trauma, vamos colocar um exemplo, uma situação como você falou, do medo, né? Se ela, por exemplo, passa por um acidente, e aí de repente esse impacto fica sendo traumático, mas originando, fortalecendo aquele início que começou lá no medo. Ou exemplo, uma pessoa que passa por um bullying, foi para a escola lá com, sei lá, 10 anos de idade, começou a ir para a escola. E daqui a pouco ela achou que ela poderia ter amiguinhos, se conectar aos outros amiguinhos, e daqui a pouco ela passa por uma situação em que os amigos constrangem ela. E aí aquele abandono que tinha lá atrás, a sensação de solidão, fortalece a partir dali. Então passou-se a gerar o trauma a partir de uma situação que está sendo construída. Né? O trauma ele é realmente uma chancela, um evento que é forte, mas sempre também tem situações anteriores que já constroem esse trauma. E por que é importante falar isso? Porque às vezes as pessoas se fixam demais no trauma e não se fixam nessa abordagem mais global de como tratar, como abordar e como principalmente mudar a perspectiva do processo emocional dela. Né? Porque se ela se fixa somente no trauma, ela muitas vezes fica com menos ferramentas para superar, menos ferramentas para viver uma vida mais tranquila ou reorganizar as emoções, a maneira como a emoção dela está agindo na vida dela. Né? E principalmente sair da condição do trauma, porque enquanto ela não sai, os eventos posteriores vão cada vez fortalecendo esse trauma. E aí ela vai criar, às vezes, comportamentos que são de tentativa de esquiva, né? Querer se isolar para evitar o confronto daquelas emoções e principalmente do trauma. Mas isso gera prejuízos em âmbitos diversos para a pessoa, porque todo ser humano tem necessidades e essas necessidades elas precisam ser preservadas. E enquanto o trauma fica ali com um elemento que dentro da cabeça dela afasta ela de poder atender às necessidades, ela acaba ficando impotente porque é um inimigo que ela não tem ferramentas próprias para lidar, não tem ferramentas próprias para enfrentar. Né? Então, ou pelo menos ferramentas seguras para se sentir produtiva enfrentando um trauma, uma situação. E aí ela fica presa, o que a gente fala, né, que ela fica presa no trauma, porque ela continua ainda tentando imaginar soluções. E a imaginação de soluções é na verdade ineficiência. Né? Essa ineficiência muitas vezes é porque, igual você falou, né? Fixar no trauma. Vamos trazer aqui exemplos práticos de como que a pessoa fixa no trauma e como que é o funcionamento da mente nesse sistema, né? A mente, ela tem um foco só por vez. Então, essa coisa de multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não existe. Vamos já estabelecer aqui. Então, se a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um determinado problema, eu não consigo ter um relacionamento amoroso sem que eu me descabele de ciúmes, por exemplo. Ela nunca para pensar na estrutura que ela foi aprendendo e reforçando ao longo da história de vida dela, e ela se fixa não, eu sou ciumenta ou ciumento, e ela se fixa nessa ideia, e ela, sem perceber, com base nessas afirmativas e nesse foco, ela vai reforçando ainda mais o comportamento, a dor, o sofrimento, e ela vai perpetuando isso, porque afinal de contas ela é ciumenta. Então, quando ela está diante de um relacionamento e o parceiro ou parceira está falando com um amigo ou está fazendo qualquer coisa, a pessoa tem aquela explosão emocional e depois o prêmio de consolo dela é falar: não, é que eu sou ciumento ou ciumenta. Sim, né? o rótulo que ela faz sobre ela é só um efeito já, de certa forma, é um efeito natural pela perda do foco. Exatamente. Né? E essa pessoa que tem esse tipo de problema, ela ainda não entendeu, mas ela já está convencida
de que a estratégia dela está certa. Exato. Né? Na verdade, ela está convencida de que ela tem que fazer desse jeito e por isso ela se reforça tanto. Mas é uma surpresa para a pessoa quando ela consegue vivenciar uma situação diferente dessa. É difícil abrir mão. Ela tem a dificuldade maior de uma pessoa que vem fazer um tratamento nessa situação é ela abrir mão. Porque no fundo, ela fica olhando para sua cara de terapeuta assim e fica assim, né? Não, mas eu não quero abrir mão disso aqui, eu quero continuar tentando controlar, eu quero... Se identifica com esse rótulo, né? Sim, o mais difícil de uma pessoa que está nessa situação é ela abrir mão dessa estratégia. Porque essa estratégia é a mesma coisa que a pessoa que quer consertar um problema que está acontecendo no computador e ela ainda está batendo na tela, aquilo que a gente brinca, né? Ela bate na tela do computador achando que se ela bater na tela do computador, ela vai resolver o problema do computador. Não tem nada a ver. Primeiro que o programa do computador não fica na tela, fica lá no CPU, que às vezes está embaixo da mesa, está em outro lugar. Então, enquanto a pessoa ainda está tentando controlar os relacionamentos, enquanto ela está tentando controlar as pessoas, outro, né? na verdade, uma distorção fácil que a mente dela está enganando ela. Ela ainda está achando que ela tem que controlar o mundo. É aquilo que a gente sempre fala nos podcasts nossos, nas nossas apresentações, né? A vida de outro não me deixa. O outro então, não me deixologia, tá? Quem não conhece, uma ciência proposta pelo Marcel e pela Lorena Casella no Hipnópsis. Porque realmente é uma distorção que acaba acontecendo pela simplesmente carreira equivocada que a pessoa tomou. E quanto mais ela vai entrando nessa carreira equivocada, mais ela vai criando certas posturas que não tem lógica. E o mais interessante é quando a pessoa sai disso. Quando ela sai, ela observa, ela fala, o que eu fazia? Olha o que eu fazia. Olha o nível que eu estava de auto-hipnose, porque é uma auto-hipnose. A pessoa faz coisas que quando ela sai depois, ela fala, E essa pessoa é a pessoa que chega às vezes no Hipnópsis e fala assim, eu não acredito em hipnose. Você não acredita? Mas olha o que você faz, já é uma hipnose, né? Você chegar e ficar ali fixada numa neura, numa coisa de ficar querendo controlar o outro, querer perseguir, olhar rede social, isso daí é um nível de hipnose. Você tem a vida por aí, você tem ar para respirar, luz do sol para ver, horizontes, né? E a pessoa tá ficcionada ali naquele mundinho da mente dela em que só traz sensações ruins. Olha o nível. Então é a mesma coisa a pessoa que quer ficar presa numa gaiola e ela ainda está tentando justificar que desse jeito vai dar certo. Não dá. Entendeu? Então é uma hipnose, porque é a pessoa se prender a um mundo péssimo, ruim, e achar que vai conseguir ter resultado bom fazendo essa estratégia, ou sendo mais forte, sendo mais inteligente, não vai. Mas a pessoa é muito forte. A pessoa, ela segura, eu sou determinada, né? Isso daí acaba sendo uma distorção que leva a pessoa para cada vez mais piorar os sintomas, né? E isso é uma coisa que... E quando a pessoa começa a perceber que esses sintomas estão fortes, ela vem procurar ajuda. Mas não quer dizer que ela vai mudar de opinião só porque ela procurou ajuda, né? Ela vai tentar ao máximo manter essa estratégia. Aí o duelo de mentes, né? É o duelo de mentes que a gente não quer, né? Porque, na verdade, não depende do terapeuta um foco em mudança. Depende da pessoa abrir mão. Então, até por isso que a gente faz essas conversas. Porque se a pessoa está buscando ajuda, ela tem que entender que a estratégia que ela está usando está errada. Tem alguma coisa errada nessa estratégia. E se quiser bater o pé nessa estratégia, você só está atrasando o seu processo de crescimento. Porque a gente tem que, às vezes, ser um pouco humilde, né? De falar assim, tá dando errado a minha vida? Eu acho que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não tá. E se tem pessoas que sabem como fazer, eu gostaria de ouvir, eu gostaria de abrir a minha mente para mudar, porque a minha mente automática, nossa mente automática, ela é muito forte, mas ela é forte para qualquer coisa que a gente programa. Se a gente programar errado, ela é forte para ferrar com a nossa vida mesmo, estragar relacionamentos, objetivos, metas e principalmente preservação de necessidades, né? Infelizmente, a gente é treinado às vezes para fazer rituais, comportamentos, estilo de vida que atrapalha a gente de viver feliz.
e a gente se acostumou com isso. Ou a gente é reforçado a achar que é normal. Mas não é normal, né? É algo que conforme a pessoa ela quer se focar na saúde, ela vê o quanto essa hipnose na vida faz com que ela direcione ela para uma vida sem felicidade, sem satisfação, sem equilíbrio, sem bem-estar. Eu comecei levantando a bola do teu trabalho, né, sobre os traumas que impactam hoje na sexualidade, né? Fala um pouquinho sobre assim, esses traumas, né? Que pode ser considerado trauma e o que a pessoa às vezes observa na vida sexual. Sim. Né? Eu acho que porque estamos entrando numa temática que ela é bastante abrangente, né? Primeiro, só de falar de trauma, você tem que definir uma série de situações, condições internas, momento de vida, idade, uma série de situações primeiro para falar, isso é trauma. Para aquele indivíduo, lembrando-se da individualidade, não dá pra gente falar que tudo é trauma para todo mundo. É muito individualizado, né? Sim. Primeiro ponto que a gente já levantou aqui. Agora, o que é um trauma na sexualidade e como que isso repercute, às vezes, na questão das necessidades individuais? Bom, um trauma na sexualidade seria todo tipo de ocorrência, vivência que a pessoa possui e que não contempla a preservação das suas necessidades, que são habilidade de relacionamento, realização... Quer dizer, o ciúme, por exemplo, estaria ligado no âmbito sexual? Até poderia ter, mas assim, o principal fator que está relacionado a esses traumas sexuais é principalmente situações que vão se construindo, mas que afastam a pessoa de preservar certas necessidades. Então, por exemplo, se a pessoa ela teve uma situação de aprendizado relacionado à sexualidade com uma pessoa, por exemplo, uma criança que tem um aprendizado da sua sexualidade com um adulto, por exemplo, né? É uma situação de trauma, por quê? Porque ela quer manter a necessidade de relacionamento e segurança, no entanto, ela não sabe que ela está sendo manipulada, sendo, de certa forma, vamos dizer, abusada, e essa confusão faz com que ela aprenda que ela não pode controlar essas necessidades de segurança, de, vamos dizer, afiliação, de relacionamento, né? E com isso caracteriza uma situação de trauma. Então, é interessante isso. Eu gostaria até de ampliar essa visão aí da infância, né? A infância, ela é uma condição, é um momento do desenvolvimento humano em que você tem um amadurecimento específico, biológico, emocional. Quando a gente fala emocional, leia-se até amadurecimento de tamanho de cérebro, né? Não é só aprendizado, não é só o software, é o hardware também, né? Então, assim, uma criança, 6, 7 anos de idade, 12 anos de idade, 12 já começa a mudar um pouco a parte hormonal, né? Mas, assim, 6, 7 anos de idade, ela não tem um entendimento e desejo e questões ligadas à sexualidade comparando-se com o adulto. Então, não dá para introduzir uma questão sexual para uma criança dessa idade. Perfeito, A gente costuma dizer, né, toda vez que a gente faz um tratamento com relação à infância, e digo isso não só para adolescentes, crianças, mas adultos mesmo, né? Quando a gente está fazendo o tratamento, a gente costuma sempre dar o exemplo de que, não só o exemplo, a vivência dentro da mente da pessoa de que a criança só precisa brincar, né, para ser feliz e ter essa segurança dos adultos ou das pessoas que são autoridades ou pessoas que estão ali na situação com ela. Só essas duas coisas. E essas duas coisas não têm necessidade sexual. Né? Isso só aparece no futuro, quando a criança passa a ser um adolescente, um adulto, né? A partir dali, sim, já está num outro contexto. Mas nesse momento não é a prioridade, porque a criança ela precisa ainda desenvolver
outras habilidades, né? Então, essas habilidades não estão relacionadas a isso. E quando você antecipa, você pode fortalecer um trauma sexual. Por quê? Porque não tem a ver com a necessidade da criança. E por não ter relação com a necessidade da criança, você já está criando uma situação, cria-se, né, uma situação de que você perde o controle sobre o que a criança pode aprender. Né? Porque não depende de quem está ao redor. Depende do momento da criança e depende da aleatoriedade que a criança pode passar. Porque, em geral, os adultos ao redor, eles não têm essa instrução de como orientar a criança. E por não saber orientar, o trauma também pode vir, não da experiência sexual que a criança pode estar passando, ou da descoberta, experiência de descoberta, mas sim da maneira como adultos ao redor tratam a situação. Isso pode até, vamos lá. Aí, então, assim, o desejo, tudo isso, na fase infantil não tem nada que ver comparando-se com o adulto, ponto. Então, qualquer descoberta do próprio corpo para a criança não tem a conotação do adulto. Então, exatamente. Né? Então, assim, se a criança está descobrindo o próprio corpo, essa orientação também, dependendo, que a maioria acaba não tendo uma boa compreensão, quer dizer, a criança está se tocando, a criança está descobrindo o próprio corpo, aí ela leva uma bronca, ou ela vamos dizer assim, tratada de uma forma até agressiva ou violenta, por ela estar se descobrindo. Sim. Isso pode ser um trauma. Pode. Na verdade, quando a gente faz tratamento nessa área, né, da sexualidade, você vê que todo mundo está exposto a traumas sexuais. Exatamente. Todo ser humano. Porque, infelizmente, a desinformação, né, da maioria das pessoas é geral, né? Isso é uma coisa que todos nós somos traumatizados sexualmente primeiro para depois aprender o que é sexualidade. Né? Infelizmente, não tem uma pessoa que aprende assim desde o início. Então, na infância, a gente ouve muito, né, os clientes, as pessoas falando, né, os absurdos que os nossos pais tentam dizer para nos proteger. A ideia no proteger, final, né? A ideia é proteger, mas no final traumatiza. Né? Então, é igual a abordagem de dinheiro, né? Que as pessoas falam, né? Que, por que eu não fico rico? Porque na infância os nossos pais dizem, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é gente antiética, quem ganha dinheiro são os ricos. E aí, com isso, a gente fica pobre, fica gastando, fica errando com as abordagens financeiras. Sexualidade é a mesma coisa. Quando você é criança, não mexe no seu pipizinho porque senão ele cai. Entendeu? Não faz isso, não mexe na outra pessoa, porque senão Deus vai te punir. E aí vem uma série de fantasias relativas à punição, a coisas que a pessoa, ela, às vezes, só quando ela é uma adulta, eu vejo clientes, às vezes, que chegam assim na adultidade já. Você falar sobre sexo, a pessoa tem enjoo, a pessoa tem aversões, ela tem emoções ruins só de falar sobre a sexualidade. Então, quando chega um cliente dessa maneira, você já vê que é fruto de toda essa, vamos dizer, traumatização didática que aconteceu, foi com o objetivo de tentar preservar a pessoa, mas ela já chega num nível de adultidade que ela está cheia de problemas, né, nessa ordem, nessa esfera, né, e vivendo intuitivamente a sexualidade, o que é pior porque tende a fortalecer os traumas. Sem orientação, ela tende a fortalecer muitos traumas, né, se expor à situação que vão até aumentando os problemas que ela possui na área da sexualidade. Uma lei, uma regra da mente, né, é aquilo que eu foco, eu vou em direção a ela, né? Então, como é interessante, a gente fala assim, nossa, mas a pessoa, ela vai ao encontro daquilo que mais a machuca? Porque se eu tenho foco da dor, eu vou em direção à dor, seja cavando situações que vão me machucar mais, cavando relacionamentos que vão realmente só perpetuar a dor, né? Então a pessoa do trauma vai às vezes se envolver com pessoas agressoras? Sim, é muito louco isso, mas é o que acontece. Mas por que? Ela não deveria estar longe disso? Mas a mente dela está focada
na dor, aquilo ocupa o ambiente mental dela por muito tempo, porque aquilo não está resolvido. Né? Enquanto não está resolvido, ela vai ao encontro daquilo que dói. Né? Então, é o envolvimento com pessoas que vão perpetuar a dor, seja mais agressões em cima da pessoa, né? Ou o abandono, se ela tem esse como abandono, ela vai envolver-se com pessoas que a abandonam, né? É sempre assim, né? Que no final das contas, o efeito de um trauma na vida de um indivíduo, né? Não é que o trauma vai acontecer agora, não é aquele relacionamento já na adultidade que está traumatizando o indivíduo adulto. É toda a trajetória desde a infância que vai fazer ela chegar até ali. Sim, né? É bem isso. Certo? Acabou o assunto? Quando você fala assim, eu fico pensando que no âmbito, por exemplo, vamos dizer financeiro, a gente procura dar essas complexidades, exemplos diferentes, para que a gente não fique só focado numa esfera, porque a mente ela tem um funcionamento que acaba replicando, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de trauma da sexualidade, por ter essa dificuldade de muitas vezes as pessoas terem uma certa aversão a falar sobre esse assunto, é interessante fazer uma relação com outras situações, né? Então, por exemplo, a pessoa ela fala assim, eu tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de quebrar, tenho medo de... E ela fica, não quero quebrar, ou não quero perder dinheiro, não quero perder dinheiro, e daqui a pouco ela vai no mercado e compra um negócio, e aí de repente ela tá indo para casa, ela vê lá um cartaz de divulgação lá de um outro supermercado que tava mais barato, aí ela fica se punindo, ai que droga, deveria ter ido naquele mercado, por causa de R$1, R$2, mas isso já mostra o trauma, sabe, porque é o medo que a pessoa tem ali, e a vida dela passa a se reforçar aquilo. Hiperfoco, né? Hiperfoco. E na sexualidade é a mesma coisa. Se a pessoa ela fala, não quero me frustrar com nenhum relacionamento, não quero me frustrar, ela vai focando em frustrar relacionamento. Exato. E aquilo que a gente brinca, né? Às vezes a pessoa fala assim, sempre vou para um relacionamento e eu acabo entrando num relacionamento desagradável, que eu não me sinto bem. Aí ela fala assim, mas quando eu tô lá naquela fase da paquera, né? Se o homem ou a mulher que ela está buscando, dá uma desprezadinha, a pessoa já gama, já fica focada. Então, aí ela vai justificar racionalmente que é o jogo da sedução. É o jogo da sedução, ou então é aquela coisa assim que é o que chama atenção. Se me dá uma desprezadinha, eu gamo. Quer dizer, é a auto-hipnose, é justamente a mesma coisa, é o hiperfoco, né, que você estava falando, que faz a pessoa caminhar para o erro de novo, repetir. Né? Então, por mais que ela tente... É uma tara, né? A pessoa tenta ser criativa, mas ela cai no mesmo lugar. Porque ela não quis abandonar a estratégia ainda. Ela ainda está tentando ser inteligente. Ela ainda está tentando ser esperta e driblar as programações da mente dela. Mas ela não percebe que ela ainda está reforçando para ficar mais eficiente, para errar mais rápido. Por isso que às vezes a pessoa, quando ela não abandona a estratégia, ela diz que ela chega mais rápido ao fundo do poço, né? Ela fala assim, nossa, eu quebrei uma empresa tal, e daí depois de 2 anos eu consegui me recuperar tal, e eu entrei em outro negócio, eu quebrei mais rápido. O relacionamento é assim, né? Nossa, depois de 3 anos de relacionamento, a gente teve uma briga, que aí a gente quebrou coisa na casa, não sei o que, tal. Aí depois, eu tive uma semana, a pessoa já estava agressiva, a mulher já estava agressiva, então vai parecendo que vai piorando, né? O problema, né? Vai piorando. É verdade. Bom, então, pra gente amarrar aqui tudo que nós falamos sobre estímulos, falamos sobre o trauma propriamente dito, falamos sobre as repercussões, mas dá pra viver, a pessoa já viveu toda uma vida de vamos dizer assim, efeitos do trauma, ela vem colecionando efeitos adversos na vida dela, e agora dá pra simplesmente viver uma vida diferente dessa? A vida além do trauma, né? Sim. Pra começar, eu vejo assim, quem tem trauma, que é muitas pessoas, né? Somos nós, assim, em geral temos traumas, temos que viver uma vida para priorizar a qualidade, priorizar a felicidade. Então, não existe essa de achar que a gente tem que viver
desse jeito porque a gente é amaldiçoado ou a gente não teve sorte na vida. Todo mundo pode consertar a sua vida. Basta ela se dedicar e buscar. Porque, no fundo, aquilo que a gente falou lá, sabe aquela coisa do outro não me deixa? Eu vejo, assim, muitas pessoas, às vezes, falando assim, mas eu já tentei de tudo. Você já tentou de tudo? O que você fez? Já fez tratamento antes? Não, nunca fiz. Então você não fez de tudo. Então, é realmente se profissionalizar na questão de investir na sua vida, porque não vai ter outra pessoa para fazer isso por você. Somente a própria pessoa pode investir na qualidade de vida, na sua felicidade, e às vezes não é uma coisa assim, passe de mágica. Então, é uma por construção, exemplo, porque construir uma vida a partir de trauma também é uma construção. É uma construção. Eu vejo, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu já fiz tratamento, sei lá, psicológico, ou já fiz tratamento não sei o que e tal. Não importa. Não importa, porque em todas as áreas existem profissionais que muitas vezes não vão atender ou não vão ser os mais indicados para o seu problema. Exato. Né? E você tem que achar, você vai achar uma hora, mas não deve pensar que porque um profissional, 2 profissionais, 10 profissionais não conseguiram resolver o seu problema, que você não tem solução. Não existe isso. Né? Basta a pessoa se focar naquilo que a gente falou. Abandonar estratégias que não funcionam. E buscar estratégias que possam trazer resultados, trazer uma vida mais feliz, trazer sensações melhores para a pessoa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É não querer achar que existe uma ferramenta lá que acabou o problema. Né? Porque se a pessoa vai nessa, ela tende a se frustrar e achando que o outro não é capaz. Né? E outra, né? Lembrando, um detalhe da pegadinha da mente, né? Não, eu quero me libertar do problema. Eu quero extinguir o problema. O foco está em cima do problema, de novo. Exato. Ela sem perceber a pegadinha da mente. Não, me liberta desse troço aqui. Eu quero que isso aqui acabe. Tá, mas teu foco tem que ser em outra direção. Já parou pra pensar que às vezes o teu foco tá te levando a mais problemas? Às vezes você tá ali diante de uma possibilidade de fazer uma mudança e só tá enxergando o problema. Eu vejo muito isso dentro da questão de vício, tá? A gente costuma afirmar assim, né? O problema não é o problema, tá? Ele é só um sintoma. Então a pessoa fala assim, eu tenho que me libertar desse vício. E ela só enxerga o quê? O vício. Então ela fica hipervigilante no vício. Então, não, eu não consigo mais parar de comer açúcar, porque açúcar... Tá, mas já parou pra pensar que você pode focar em um outro tipo de alimentação que não açúcar? Então ela se fica com hiperfoco naquilo e fala, não parei de ter vontade de comer açúcar. Fala, tá, mas você tá focado no açúcar, ele só existe na sua mente, né? É mais ou menos dizer assim, eu não quero imaginar um elefante cor-de-rosa com bolinhas pretas. É impossível. Sua mente vai ir atrás daquilo que está na tua mente. Então, acho que assim, o primeiro passo para a pessoa sair disso é ela permitir-se viver uma realidade diferente da qual ela está. Por exemplo, você merece viver uma vida mais leve? Você merece viver uma vida de sucesso? Primeira questão é esse o ponteiro. Né? Sim. Ela poder ter ações práticas. Quais são as ações práticas? No meu dia a dia, eu consigo ter momentos bons com outras pessoas? Isso. Bom. Seja quem for, sua família, amigos, né, colegas de trabalho. Esse é um primeiro passo. Filhos. Ações práticas nesse sentido. Porque quando a pessoa está presa no foco, no conflito, o que acontece? Ninguém é bom ao redor. Porque ela deu azar de estar num emprego onde as pessoas são ruins, nascer numa família que as pessoas são ruins e numa sociedade que é ruim. Se ela está assim, ela está numa situação crítica. Por quê? Porque ela ainda está hiperfocada
no problema, hiperfocada no trauma, hiperfocada nas estratégias que não vão dar resultados. Então, para que ela possa sair dessa estratégia, ações práticas que contribuam para que ela se conecte aos outros, ações práticas que contribuam para que ela possa ter sorrisos sinceros com os outros, ações práticas que permitam que ela sinta o melhor de outras pessoas, né? E não o pior, porque ninguém é perfeito, mas ninguém é responsável pelas suas emoções, é você. Então, se você olhar um outro ser humano e ter sensações boas, é por aí o caminho. Outra questão é ações práticas para a sua realização, coisas que você faz, que você sinta felicidade de fazer, que você não precisa mostrar para ninguém, que você faz, mas que você gosta de fazer. Então, essas ações práticas também vão contribuir para as suas ações, né? E, em terceiro ponto, ter investimento na sua capacidade de definição da sua vida, das coisas que você quer fazer, locais que você quer morar, estilo de vida que você quer criar, a maneira como é a sua casa. Então, essa capacidade de organizar a vida prática ao seu redor é importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu odeio cozinhar, mas eu sou obrigada a cozinhar porque meu filho, meu coisa, não mexe traseiro para fazer as coisas. Não faça. Não faz. Para. Entendeu? Porque se for para ter que depois punir e viver gerenciando esse desconforto, você não é obrigado. Basta se organizar para mudar isso. Família, né? A partir de hoje, cada um por si. Exatamente. Tá certo que depois eles vão dizer assim, eu ouvi o Márcio e a Lorela lá, eles disseram que é para eu parar de cozinhar. Vai lá reclamar com ele. Não, não é isso. Assuma suas decisões. O importante é que você possa ir se organizando para mudar isso de algum modo, né? E isso é possível. Estratégias, use estratégias. Mas qual que é o principal? Ações práticas que vão ser organizadas para preservar aquilo que é importante para você. E importante para você não é o âmbito racional. Muitas pessoas querem que tenham ações práticas assim, ganhar o primeiro milhão, ter o amor da sua vida. Não. É isso, mas não é isso, né? Porque quando você consegue fazer ações que você se conecta ao outro, você vai saber. Se conectar é você se sentir bem com outras pessoas. Automático. Se na vida não está conseguindo se sentir bem com ninguém, é porque é essa estratégia que tem que mudar dentro da mente, é o gerenciamento da mente, que ela está programada ali para gerar sensações ruins ao estar perto dos outros. E chega uma hora que a gente fica tão focado nisso que parece que não tem jeito, mas tem sim, basta ela mudar. Se conecte pelo bem-estar. Esteja perto das pessoas, focando no bem-estar, sem esperar que o outro vai fazer algo, porque não é o outro. Moeda de troca. Não fazer moeda de troca é uma sensação muito particular que a pessoa vai se apropriando, e quanto mais ela se apropria, mais livre ela vai ficar. E com relação a essa questão da autonomia que a gente estava falando, a sua casa, o seu quarto, né, a sua roupa, a maneira como... estilo. Isso tudo está ligado a esse investimento também. Então, essas 3 esferas, se a pessoa está gerenciando e busca, né, uma estratégia aí para atender nos próximas semanas, nos próximos meses, ela vai começando a sair dessa situação de foco total no trauma. E sempre buscando o apoio de profissionais ou buscando o apoio de uma pessoa que possa estar dando uma boa orientação relativa a isso. Se ela faz esse investimento, é uma coisa que pode com certeza melhorar um monte a qualidade de vida dela. Então eu acho que deu pra gente falar um pouco sobre o trauma, né? Mais uma vez a gente vai deixar aqui aberto o convite, caso vocês tenham interesse que nós falemos, né, aqui sobre algum... Falamos? Eita gramática, que eu não sei o que eu tô falando aqui. Mas se vocês que estão acompanhando nossos podcasts e quer que a gente fale sobre algum assunto, algum tema, alguma dúvida que vocês têm e sobre a abordagem da mente, da hipnoterapia, e quiser trazer, manda aí para nós, né, nas nossas redes sociais. A gente tem o canal no Telegram, temos aí o Facebook, YouTube, então dá para mandar aí onde tiver o podcast, manda para nós e a gente desenvolve aqui nessa conversa entre o Márcio e a Lorela. Muito bem, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. E até o próximo. Tchau.